pessoa aqui que estava falando justamente um pouquinho do que a gente estava dizendo. Ela disse assim: padre, sabe quando a gente sente um peso dentro de nós, com medo de que tudo possa dar errado? Pois é, estou me sentindo assim. Sei que tenho um potencial para ser feliz, para buscar muito mais. Até incentivo outras pessoas a fazerem o mesmo. Incentivo-as a não terem o medo, mas eu estou experimentando em mim muito deste medo. Sinto-me prisioneira e isso tem me incomodado. Isso tem me dado uma angústia muito grande. Sabe quando uma pessoa se sente perdida no meio de uma confusão? Pois é, esta sou eu. É assim que eu me sinto. É uma tristeza sem sentido. Ela não quis se identificar e nem precisa, porque quando nós ouvimos uma história assim, de alguma maneira todos nós nos incluímos, né? Porque quem não tem que viver esse desafio diário? Viver é um desafio diário. É como tomar água. A água que você tomou ontem não serve para a sede de hoje. O alimento que você comeu ontem, claro, ele pode até estar te nutrindo ainda agora, mas você precisa renovar o alimento. O sentido para a vida é assim também. Viktor Frankl, um grande psicoterapeuta, escreveu sobre o sentido da vida a partir da reflexão cristã, porque ele era cristão. E um dos aspectos bonitos da reflexão de Viktor Frankl é justamente quando ele diz que o sentido da vida, ele precisa ser cultivado diariamente. Você não pode abrir mão de cultivar um dia sequer. Hoje, quando nós abrimos o programa, nós falamos da dinâmica da conversão. Inspirados hoje, que é quarta-feira de cinza, iniciando um tempo de quaresma, nós falamos do quanto que é importante nós vivermos a dinâmica de arrancar de nós tudo aquilo que possa ser um obstáculo à nossa realização. Minha gente, às vezes nós vamos cultivando alguns hábitos nocivos e nós não nos acusamos mais disso. Você sabe que um grande prejuízo humano que eu tenho identificado é que as pessoas se acostumam com aquilo que elas têm de ruim. Elas se adaptam ao que tem de ruim. Elas perderam a capacidade de ficarem indignadas, como eu estava dizendo. Porque quando eu perco a capacidade de me indignar com aquilo que existe de ruim na minha ambiência, eu perco o poder de transformar. É a indignação que me move na direção da mudança. Se eu me acostumo com aquilo que é maléfico em mim, se eu me adapto ao meu ciúme, se eu me adapto à minha vaidade, se eu me adapto à minha inveja, à minha intolerância, esqueça. Você não pode esperar de mim uma transformação. E é por isso que eu preciso, volto a dizer, de pessoas que tenham o poder de me fazer enxergar as minhas adaptações. E isso é interessante porque quando eu sou verdadeiramente amado por alguém, eu acabo aceitando a palavra daquele que me ama. Eu aceito melhor a correção quando ela é feita com amor, porque eu sinto que ela está muito comprometida com o meu bem-estar. Ou no evangelho que a gente lia, o menino que volta para casa, ele volta porque ele lembra que ele tem pai. É o primeiro movimento da conversão desse menino. É recordar que ele tem um pai que o ama. Então, o amor das pessoas é o principal motor para a nossa transformação. Então, se nós temos uma casa onde as pessoas se amam, onde o amor, o vínculo é cultivado, certamente nós teremos um ambiente muito favorável à felicidade e à realização das pessoas. Porque isso é muito interessante, quando você identifica que você tem com seu pai uma relação que lhe ajuda a identificar o que é nocivo em você e que você pode muitas vezes estar acostumado com aquilo e não perceber mais. É um prejuízo que nós não podemos mensurar. Quando um ser humano se acostuma com os defeitos que tem. Uma vez eu encontrei uma senhora no aeroporto e ela já era bem idosa. Uma senhora muito distinta, assim, muito elegante. Ela estava acompanhada do filho e ela tocou no meu ombro assim
E com muita serenidade ela me disse: Padre Fábio, outro dia eu ouvindo um programa que o senhor estava fazendo, eu identifiquei um defeito em mim que passou a minha vida inteira me acorrentando, mas eu não fui capaz de perceber. Aos 92 anos, que é a idade que eu tenho hoje, ela me disse, eu pude perceber o quanto eu fui prisioneira desse defeito. Eu não sei quanto tempo me resta, Padre Fábio, mas eu sei que naquele dia, o seu programa, a reflexão que o senhor fazia, iluminou a minha consciência de um jeito que é como se eu tivesse arrancado ele com a mão. E eu não me permiti mais viver conforme as regras daquele defeito. Eu achei interessante a confissão dela. Primeiro que eu me senti extremamente honrado de ter feito parte de um processo humano que eu julgo, pelo que eu percebi daquela senhora, uma mulher tão nobre, tão atenta a si mesma. Sabe quando você percebe que você participou do processo do outro? Sim, e agora pensando eu também. Quantas vezes eu me percebo vivendo sobre as regras dos meus defeitos? Porque quando eu passo a viver sobre as regras das minhas qualidades, eu fico mais leve para o outro, eu fico mais feliz, eu fico naturalmente mais interessante. Até para mim, não é para o outro não. O primeiro movimento que nós vivemos da conversão é a satisfação de ser quem a gente é. Que às vezes a gente fica pensando que a nossa conversão é para agradar a Deus, para. Deus fica feliz à medida que nós estamos. Então quando eu quero corrigir um defeito meu, e para isso a igreja nos ensina a dinâmica dos sacrifícios, né? Eu vou fazer um sacrifício ao longo dessa quaresma. Tá, mas pelo amor de Deus, escolha alguma coisa que de fato vai repercutir na sua alma. Que às vezes, eu vou ficar sem comer chocolate. Ótimo, seu organismo vai agradecer. Agora eu quero saber qual é as repercussões que ele terá, que esse sacrifício terá na sua vida espiritual. Isso é interessante. Quando eu percebo que um sacrifício, um gesto de renúncia, vai me ajudar a quebrar o poder das regras dos defeitos. Porque um ser humano que vive adaptado aos seus defeitos, um ser humano que vive sob as regras dos seus defeitos, ele é insuportável. Ele é difícil no trabalho, ele é difícil dentro da família, ele é difícil nas relações amorosas que ele vai viver. Por quê? Porque ele é um porco espinho, né? Está sempre pronto para jogar os seus espinhos nos outros. Ele fica difícil